E assim, dando início à nossa aula de hoje, às nossas atividades aqui da casa, vamos elevando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração, e vamos nos sentindo em paz, em harmonia, tranquilos, serenos, felizes. E elevando ainda mais os nossos pensamentos, melhorando o nosso padrão vibratório, fazendo brilhar a nossa luz interior. Elevemos ainda mais os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos atingem as esferas superiores. E das esferas superiores desce sobre nós muita luz. E essa luz vai nos envolvendo, vai nos equilibrando fisicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. E toda essa energia que desce do alto percorre toda essa casa. E a nossa casa é só luz. É um farol iluminando o infinito. É uma referência para a espiritualidade maior, para as equipes espirituais, para as equipes que irão participar da aula conosco, das atividades. E dentro desse clima de paz, de harmonia, de tranquilidade, agradecemos a todos os nossos irmãos da espiritualidade, ao nosso mentor individual, a mentora da casa, a irmã Sidufo, e todas as equipes que trabalham nessa casa, sob a égide de Jesus. Agradecemos pela oportunidade de vir aqui e participar das atividades, melhorando como espírito, como pessoa, nos tornando mais confiantes, mais conscientes, mais fraternos, espíritos mais amorosos. E dentro dessa paz, dessa harmonia, dessa tranquilidade, agradecemos a irmã Sidufo, a patrona da casa, e pedimos permissão a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, aos mentores aqui presentes, para dar início à nossa aula de hoje, com as bênçãos de Deus nosso Pai, Jesus o nosso Mestre. Abrimos com a oração que Jesus, o nosso Divino Mestre, nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Nossa, eu demorei tanto assim, deu para fechar o portão? Olha. Só fez uma escalada vibratória, não? É.
Não, eu me concentro mesmo. O assunto de hoje é de fácil desenvolvimento, né? É a coisa mais fácil que tem, né? Para a gente falar, né? Está no livro Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver, do Hamed, capítulo 38, sobre Deus. O Kardec, quando ele começou a trazer a doutrina espírita para nós, né? Aí uma das primeiras perguntas que ele fez para o Espírito da Verdade, ele perguntou: quem é Deus? Para o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade corrigiu ele. Falou: não, você não formulou bem essa pergunta. Não é quem é Deus. É o que é Deus. Então a gente sabe definir o que é Deus? Alguém sabe? Até hoje? Né? Difícil você definir Deus. O que é Deus? Então, mas como a gente define o que é? Ele, né? Deus, a gente imagina que a força amorosa, a força inteligente, né? E a gente vai por aí hoje, tentando entender, né? O que é Deus. Porque o universo, né, assim, a grosso modo, a gente imagina como que seria Deus dentro desse contexto universal, né? Tipo assim, eu sei que é um modo até simplório da gente. É como se Deus fosse o mar, o oceano, né? E nós fôssemos a gotinha daquele oceano, né? A gente é uma gota dentro do oceano maior. Dá, né? É que a gente consegue imaginar que a gente está inserido dentro dessa força inteligente, amorosa, né? Que é Deus. E não tem como a gente separar de Deus. Não tem como, porque a gente está inserido, né? Nesse oceano. Que a gente está dando, mesmo assim, nós estamos limitando Deus, né? Mesmo comparando com você, a gente é uma gota. Os hindus falam que a gota já é um Deus, como Jesus falou, né? Sois deuses. Então, Deus é a gota maior, nós somos a gota menor. Diante dos hindus, né? Que nós também somos um oceano. Porque nós somos, né? Nós somos uma matriz divina. Dentro da matriz maior. Nós temos uma parcelinha ali. Divina dentro de nós. Que é a parte de Deus. Tá mais ou menos. Né? Tá vendo como é difícil? Então nós estamos dentro desse campo. Mental, amoroso, inteligente. Mas quem criou Deus? Deus é. Deus não foi, Deus não será. Deus é. Porque se fosse criado, quem criou ele seria maior que ele. Então não tem como ele ser criado. Né? Ele é a força maior. Ninguém criou Deus. Tem uma energia. Tipo uma energia. Sim, a gente imagina um campo, né, energético sem fim.
E nós estamos todos interligados, né? Pelo que a gente estuda, ninguém está separado do universo. Porque nós estamos aqui, planeta Terra, nessa imensidão vasta do cosmos. Mas nós estamos interligados. Os nossos irmãos estão a 30 bilhões de anos, luz de nós. Nós estamos interligados dentro desse campo. Não existe separação. Está tudo interligado. Né? E vamos nós então. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Colossenses 1,17. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Olha. É? Então é como eu falei, nada está fora. É? Deus é compreendido como eterno, sempre existiu, imutável, ele não muda, imaterial, não possui forma humana, porque tem religião que, né, que Deus é aquele homem barbudo, sentado num trono, cravejado de diamante, julgando todo mundo, né? Um Deus ocioso. Porque o Deus que a gente conhece é dinâmico. Deus cria, né? Pelo que a gente estudou de Deus, Deus cria toda hora, todo instante. Por isso que Jesus dizia, eu trabalho e meu Pai também, incessantemente. Então Deus está sempre criando, está sempre, né? Onipotente, possui poder supremo, pode tudo. Onisciente, sabe tudo. Onipresente, está em toda parte. Essa é a matriz divina, né? Dá para ver aí, gente? Então está em tudo. Tudo. Já tem um livro que chama Do Átomo ao Arcanjo. Né? Então ele explica bastante dessa, né? Do início da jornada, né? Até atingir o ápice da evolução. Né? É o azulzinho aí. Obrigado. Soberanamente justo e bom. Perfeito em amor e justiça. Então, a gente consegue sentir. A gente consegue definir. Mas a gente consegue sentir Deus. Essa conexão nossa, né? Como eu falei, a matriz divina que a gente carrega, que faz a conexão com Deus. Né? Que a gente se eleva ao Criador. À fonte maior, a essa conexão, essa elevação. Na compreensão de Jesus Cristo, Deus é também Pai amoroso, né? A fonte amorosa, que conduz à evolução espiritual de todos os seres. Muitas tradições religiosas descrevem Deus de formas diferentes, mas geralmente associam Deus à origem da vida, da consciência, do amor e das leis universais. Alguma pergunta? Está tudo certo? Algum esclarecimento aí? Não? Então Deus é tudo isso aqui. E tudo está em Deus, vamos supor. Tudo que nós fomos até hoje, desde lá que a gente tem consciência do livre-arbítrio, que a gente adquiriu o livre-arbítrio,
Está tudo registrado nessa consciência maior que é Deus. Tudo que nós somos. O Aldo de 1000 anos atrás está lá. Está registrado nessa consciência maior. É por isso que a gente volta à regressão, porque está registrado. E toda vez que a gente, conforme a gente vai evoluindo, isso não se perde, fica registrado dentro dessa consciência maior. Tudo que nós fomos, está tudo, como diz, deixou a nossa digital lá. Né? Dizia Mahatma Gandhi em sua sabedoria: a verdade é dura como o diamante e delicada como a flor de pessegueiro. Dura como o diamante, a verdade é firme, não se dobra às ilusões nem aos interesses humanos, às leis divinas. Não tem como escapar das leis divinas. Ela permanece mesmo quando é difícil de aceitar, necessária para a nossa evolução. Mesmo quando é difícil de aceitar, eu lembro da história da floresta. Que tinha um vizinho que ele reparou que o outro vizinho, ele plantou um lado da propriedade, ele plantou árvores. Fez 2 plantações de árvores distintas, de um lado, e do outro, e deixou uma carreira no meio. Do outro lado, ele dava pouca água para as árvores, ele não regava tanto. E para de cá, ele, exagerava na água. Então lá ele dava pouca água e aqui, ele dava menos água. E assim foi. E ele não entendeu a experiência do vizinho. Ele falou, mas por que ele faz isso? Por que por um lado ele dá pouca água, por esse aqui ele dá um monte de água para essas árvores? Aí o tempo passou, o vizinho desencarnou, aí ele mudou de cidade. Aí um dia ele voltou lá para a cidade, que ele já estava aposentado, voltou para a cidade de origem. Lá onde ele morava. E reparou que, nossa, a floresta ficou gigante, as duas. Ficou gigante as florestas. Mas um dia deu uma tempestade. Deu uma tempestade que arrasou. Aqui o vizinho dava mais água, arrasou. Não sobrou uma árvore. Aqui foi que teve vida mais fácil. E aqui ele dava menos água, sobreviveu àquela tempestade. O que ele depois foi estudar? Aqui ele dava menos água, o que elas fizeram? A raiz mais funda. Tinha que buscar água. Entenderam? Elas ficaram com a raiz mais forte, porque elas como tinha pouca água, elas foram lá embaixo no lençol buscar água e a raiz ficou forte. Aquelas que receberam muita água, a raiz ficou fraca, porque ela não precisou, Era só... Não precisou se esforçar. Isso. O que eu quero dizer com isso? Deus faz isso com a gente, Por isso das nossas dificuldades. Às vezes fala, nossa, eu estou sofrendo, Deus está me castigando. Não. Para quando chegar a tempestade, você não cai. Eu lembrei dessa história. Então, dentro da amorosidade de Deus, às vezes ele trata nós, como essa floresta. Porque a hora que chegar mesmo a tempestade, você vai estar forte, fortalecido. Porque vida muito fácil, é complicado. Quando chega a dificuldade, a gente se revolta, não aceita.
Então eu lembrei dessa história. Ela permanece mesmo quando é difícil de aceitar, né? Delicada como a flor de pessegueiro, ao mesmo tempo, a verdade precisa ser dita com amor. Com amor no coração. Né? Seja duro, né? Seja firme, mas não seja cruel. Né? Porque às vezes a gente vê que a pessoa é firme e cruel. A gente pode ser firme, mas com amor. Né? Sensibilidade e respeito para não ferir desnecessariamente. Né? Como essa frase aqui, não se rega a flor com água quente, é do Dr. Bezerra de Menezes. Você vai falar a verdade para a pessoa, mas cuidado, você está regando flor com água quente. Você vai acabar com a esperança e com a pessoa. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Lição para a vida. A verdade sem amor pode machucar. O amor sem verdade pode iludir. O equilíbrio está em unir os dois. Falar a verdade é um dever, mas falar com amor é uma sabedoria. Né? Tudo certo, pessoal? Analisando as concepções de Deus, podemos dividi-las didaticamente em conceito de Deus pedra, Deus pessoa e Deus universal. A humanidade não muda Deus, muda a forma de compreender. E quanto mais evolui, mais o percebe como presença universal, infinita e amorosa. Então, na época do... Né, a gente vai estudar isso mais para frente ali nos outros slides. Desde que nós somos, né, seres humanos, a gente sempre buscou Deus. Está no nosso, né, na nossa matriz divina. A gente sempre buscou um ser superior, né, um criador. Só que a gente não sabia definir, né? Então Deus era pedra, estava na pedra, que a gente queria materializar. Porque se chegar, né? Hoje a gente sabe que não precisamos de, né? Deus é imaterial, né? Mas naquela época eles precisavam materializar, né, o Criador, um ser superior. Então por isso que tinha, né, o Deus pessoa, né, aquele senhorzinho, o pessoal imagina aquele senhorzinho barbudo, né, julgador, né, está sempre julgando. E Deus universal, né, que é a nossa, hoje, a nossa concepção. No infantilismo dos povos primitivos, as estátuas e os totens representaram a divindade durante séculos. Essa fase não deve ser vista como erro. Fazia parte da concepção, né, de um ser superior. Mas como etapa necessária do desenvolvimento humano. Que tinha o Deus, né, o Baco, a Diana, Juno, Júpiter, da guerra, do amor, né? Então os romanos cultuavam esse Deus material. E cada Deus por uma função, né? O Deus guerreiro. Aí chegaram os cristãos a imaginar um Deus, como eu falei, no trono, né? Julgando. Já é um único Deus, mas, né, personalizado. Então já começou a mudar, né? Já começou a evoluir o pensamento, a noção de Deus.
Entre os antigos povos da Palestina e outros tantos do Oriente, Deus tinha feição antropomórfica, algo que possui forma ou característica humana. No passado foram poucos os prepostos da divina providência que professaram a ideia do Deus universal, a ideia da unicidade do Criador e suas criaturas, referindo-se Paulo de Tarso em suas cartas evangélicas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos, capítulo 17, 28. Pronto, já definiu, acabou a aula aqui, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos. O Paulo já definiu, né? O que é Deus. Então não tem como sair de Deus. É tudo, né? Está bem definido? O pessoal está meio confuso. Dentro do que a gente consegue. Ótimo. Sim. Porque Deus ainda é confuso para nós. Então, a gente não consegue. Não, conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai, né, a consciência nossa vai adquirindo maior, né, amplitude, maior frequência, né, uma maior afinidade, a gente vai entendendo melhor. Porque se chegar aqui um espírito de alta hierarquia e você perguntar o que é dele, ele vai definir de outra forma, né? Eu nem sei se a gente vai conseguir entender, né? No livro dos Espíritos, ele fala que o Espírito tem palavras no planeta Terra para definir Deus. Então, ele ia usar as palavras que existem, mas que não tinham uma forma adequada, porque não existiam palavras para isso, quer dizer, não tinha nem condição para isso. Então. É igual ao universo. A gente não tem noção do que é o universo, né? O tamanho disso aqui. A gente hoje, os astrônomos chegam, não, tem 14 bilhões de anos. Aí passa um tempo, não, é 28. Já estão imaginando 93 bilhões. Então, conforme vai passando o tempo, vai aumentando a dimensão do universo. É que na realidade aí ele se prende ao equipamento que consegue medir. Sim, é. Aí cria um novo que tem uma acessibilidade maior. Não, é mais velho. Descobrimos que é mais velho. A gente está raciocinando só dentro desse ladrilho aqui. Dentro dessa sala. Nós estamos só aqui, ó. Né? A gente não tem ideia dos outros ladrilhos. A gente só está... Né? Pois não, Henrique. Tem uma sonda, eu vi esses dias na internet, que está viajando a 25 milhões de anos daqui. Foi lançada, acho que nos anos 70. Não, ela está... É a Voyager, né? Voyager? Voyager. Ela vai fazer 50 anos. Você sabe quanto tempo ela já andou? Um dia-luz. Dá não sei quantos milhões... Ou seja... Ela saiu faz pouco tempo do sistema solar nosso. Ou seja, se ela começar a voltar agora, ela vai... Chegar aqui daqui... 48 horas luz, que vai dar mais 50 anos. Ou seja, qual a conclusão que a gente chega? Nós estamos presos aqui, gente. Eu também vi na internet, por curiosidade, se fosse desenvolvida uma nave espacial que viajasse 60 mil quilômetros por segundo, para chegar na constelação mais próxima de nós, levaria em torno de 40, 50 anos só para isso. É igual uma mensagem para Marte, que diz que demoraria, acho que 3 anos para chegar, né? Uma informação. Bom, suponhamos que Marte seria habitado. Você fala a viagem, né? Isso. Não, a mensagem. Parece que levaram 3 anos para chegar. Aí... A mensagem é mais rápida. Acho que é 20 minutos, coisa assim que leva. E para voltar, então, não... Entendeu? Não...
É a viagem, né? É 3 anos para ir e 3 anos para voltar. Então, a gente não tem... Agora, isso é materialmente que eu estou falando. Espiritualmente não tem essa distância. O espírito, o tempo é relativo, né? Nós estamos falando no campo material, no campo espiritual não existe, né? Se eu tivesse uma capacidade, fosse um espírito evoluidíssimo, não existe 30 bilhões de anos para mim. Eu estou lá. Eu estou falando materialmente, a gente não consegue, mas espiritualmente, né? Nós somos livres. Um exemplo disso daí é Chico Xavier, quando foi levado para... Foi Júpiter, não foi que foi levado? Júpiter está bem longe de nós aqui, né? Não, Está quase materialmente. Já fora já do... Mas espiritualmente não existe essa distância. Mas ele numa noite foi lá e visitou. Espiritualmente não existe 30 bilhões de anos de distância. Tá vendo a diferença? Mais uma coisa para a gente não entender. Então, mas está tudo mergulhado em Deus, né? Nós estamos mergulhados nele e ele está em nós. Isso. Então não existe a distância, não é tudo uma ilusão, na verdade. É difícil a coisa, né? Você começa a pensar, né? A gente vê que não, né? Uma ameba esforçada, né? Então Paulo define em Atos 17, capítulo 28, nele vivemos, nos movemos e existimos. Na atualidade, muitos são os missionários que espalham as mesmas concepções do apóstolo Paulo. São precursores que sublimam os destinos humanos, transcendem igrejas e teologias e são encontrados entre todos os povos e religiões. Né? Então o homem já começou a entender, ter uma noção pequena do que é Deus. Né? Uma vez, dia de brechó aqui, um senhor ele é de outra igreja, né? Ele é evangélico. Aí ele veio me procurou aqui, ele falou, aí me chamou, eu preciso conversar contigo. Aí eu trouxe ele aqui no salão, ele queria conversar comigo. Ele falou que chegou em casa e deitou, né, para dormir, mas aí o espírito dele desprendeu, ele levantou a cabeça, ele falou, nossa, eu vi um jardim tão bonito, né? A hora que eu levantei a cabeça, eu vi um lugar tão lindo assim, mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio, o silêncio absoluto. Mas, sabe, parece que... Falou, nossa, foi um jardim, eu vi Falou, o que é isso? Falei, o senhor viu o lado espiritual da coisa. Mas acontece? Falei, Ele falou, a hora que eu perguntei, ele falou, mentalmente eu perguntei o que era aquilo, aí veio uma voz e falou, filho, essa é a eternidade. Ele ficou doido, né? Ele queria conversar com alguém para saber o que... Ele achou que estava ficando louco. Eu falei, não, é assim mesmo. Ele não podia contar na igreja, né? Se ele conta na igreja, dá pane. Aí ele me procurou para conversar. Então, a gente fica... Deus é essa eternidade, né, que a gente imagina. Né? E é uma experiência de cada um. Entendeu? Porque cada um de nós somos um. Cada um aqui é um universo, é um ser divino, né? Uma matriz divina. Então, cada um vai ter uma experiência, um contato mais direto. Ele teve, né? Um contato assim, tem uma noção do que é, né? O que nos rodeia, esse campo espiritual. Uau! E tá as provas vivas aí das EQM, né? Sim. Minha própria esposa mesmo teve EQM.
Ela não queria voltar e a pessoa falou, nossa, tem que voltar, você tem que cumprir a tarefa que é dada. A maioria não quer voltar, né, É Henrique? muito diferente. O ar, a grama, os pássaros, as flores. Eu não queria voltar, não. É outro campo energético, né? Diferente. Porque aqui nós estamos encapados, né? Esse filtro aqui, ele não deixa a gente enxergar realmente, né, o que nós somos. Ele nos limita muito. Mas quando a gente, né, entregar ele, né, e partir para a espiritualidade, né, a nossa visão, a nossa noção espiritual amplia. Nosso sentimento, nosso campo mental. Nós não vamos querer voltar, lógico que não, né? A gente vem porque por necessidade, né? Deixa as coisas mal resolvidas, mas o nosso mundo é o espiritual, né? A maioria não quer voltar, ninguém quer voltar, né? Quando eles experimentam um mundo maravilhoso, você não vai querer voltar, né? Os emissários espirituais e os autênticos arautos do bem não são politeístas, nem panteístas, nem monoteístas mosaicos, e sim monoteísta universais. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O Livro dos Espíritos, questão 1. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Como eu falei, é a matriz divina, né, que a gente carrega. É a causa primária, né? Fomos criados e trazemos essa matriz divina dentro de nós. E como eu falei, cada um é um universo. Não existe paridade. Nós somos seres ímpares. Olha aqui, né? Inteligência suprema. Não criou ninguém igual. Nenhum ser é igual. Nós somos ímpares. Em toda a criação. Cada um é cada um tem uma missão, uma tarefa. Eu sempre falo ali fora, por que a gente se compara? Ah, fulano é isso. Não, ele é ele, eu sou eu. Eu tenho uma tarefa diferente. Todos nós temos. Uma tarefa diferente do outro, né? Olha como a gente fica analisando, né? Olha a inteligência suprema. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Deus é a eternidade. É o que o senhorzinho perguntou, né? Fez uma pergunta mental lá quando ele levantou a cabeça e o espírito entrou em contato com essa paisagem, né, espiritual. Quando ele questionou, perguntou, né? Responderam para ele: filho, essa é a eternidade, né? Somos gotas de consciência no oceano divino, caminhando pouco a pouco para compreender a imensidão que nos envolve. Uma gotinha dentro do oceano mais consciente. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, né? Se a gente não fosse uma gotinha, o oceano já seria diferente. Ela tem uma reflexão linda aí sobre a gota no oceano, né? Se nós não existíssemos, o oceano seria diferente, né? Tudo certo, pessoal? Alguma pergunta?
Para criança a gente, né? As crianças perguntam: o que é Deus? Já perguntaram, né? O menino, acho que tem uns 12 anos, ele me chamou, né? Aí como que eu vou explicar para ele? Até a mãe mandou perguntar, minha mãe pediu para perguntar para o senhor o que é Deus, né? Eu falei, fica difícil, para criança, como é que eu vou falar, né? Aí expliquei para ele, é como se Deus fosse o oceano e a gente os peixes, né? Estamos os peixes lá dentro do oceano. Onde você for, você está em Deus, não tem como você sair do oceano. Para criança, a gente é uma forma mais didática de ensinar o que é Deus. Deus está em tudo e tudo está nele, mas tudo não é Deus. Né? Porque ele é a fonte maior. Não existe outra fonte, né, maior. Ele é a fonte maior. Como eu falei, se alguém criasse Deus, seria um ser superior a Deus, né? Ele é a fonte maior. Deus está em todas as criações, mas é distinto, não se confunde com nenhuma delas. Carregamos a matriz divina e somos seres ímpares, como eu falei, né? Os indivíduos e todos os seres inanimados do universo não são Deus, mas não estão separados dele. Ou seja, nós não somos Deus, nós somos uma parcela de Deus. Como Jesus dizia, sois semideuses, né? Porque a gente não é Deus. Nós somos uma parcela do divino, mas nós não somos divino. Como eu falei, uma matrizinha. Aqui eu pus uma figura da evolução dos reinos, né? Está meio apagada, mas aqui é um mineral, tem um átomo ali, né? Um mineral, vegetal, o animal irracional, o hominal, né? O livre-arbítrio. Aqui a gente adquire o livre-arbítrio. Até atingir o angelical. Né? Essa é também uma noção, porque estamos ainda limitando a criação. Porque a gente limita até anjo, mas e depois? Né? A gente não sabe como é que segue. Né? Aqui até lembra da aula do Willy? Né? Então, eu lembrei agora Você precisa. Mas a aula do Willy é mais completa, né? Sobre o. Essa aula para nós. Então, eu lembro mais vagamente né? Porque ainda aqui, não querendo complicar, aqui ainda tem o reino viral, que são os intermediários, e o bacteriano, né? O viral é antes do vegetal e o bacteriano é depois do vegetal. Então, é mais complexa, né? Essa escala aí. Eu fiz só mais, né, superficial. Mas o Willy, ele aprofundava, né? Quem conheceu o Willy, ele aprofundava bem nessa evolução dos reinos. A verdade é dura como o diamante e delicada como a flor do pessegueiro, né? O que é a verdade? Hein? Onde está a verdade? Conheça a verdade e ela vos libertará. Então, a gente busca sempre essa verdade. Aos poucos vai sendo reveladas as verdades para nós, né? Que nós já sabemos que somos imortais, que a vida não cessa,
né? Que a gente segue um planejamento evolutivo. Então são verdades que a gente vai descobrindo conforme a gente vai evoluindo, né? E a gente vai adquirindo essa liberdade. Que nós somos livres. Nós não dependemos de ninguém. Nós somos livres para pensar, para agir. Nós temos o livre-arbítrio. Isso nos dá a liberdade. Nós não estamos presos a nada. Se quiser se ligar a Deus, cada um tem o seu método, né? Não existe padrão, fórmulas para se ligar a Deus. Eu vou falar com Deus, viu, Jair? Depois aquilo lá que você falou, aí eu dou uma resposta. Existe isso? Não, é o Jair com Deus. Eu não sou intermediário dele. Não existe evolução atrelada. É cada um, é cada um. Quem apenas analisa de modo superficial os conceitos filosóficos sobre Deus pode encontrar a dureza do diamante, mas quem se deixar levar pelo fluxo intuitivo e sapiencial da alma, gozará da verdade divina, percebendo as nuances sutis e delicadas da flor do pessegueiro. Né? Então é simplicidade. Não precisa de fórmulas, como eu falei. Você está andando na rua ali, você se liga com Deus. Não existe uma filosofia profunda para fazer isso. É simplicidade, se liga. Eleva o pensamento, né? Se conecta com essa energia, né, que nos rodeia. Esse campo amoroso, inteligente, né, que nós estamos inseridos. Melhora, quando a gente fala, o padrão vibratório, através do pensamento, né, do sentimento. Então não tem fórmulas. E gozará da verdade divina, né? A partir do momento que você se conecta, tudo melhora. A verdade, na sua expressão maior, é Deus. Podemos compará-la ao sol que nos aquece e sustenta a vida na terra e em muitos mundos. Essa mensagem eu extraí do livro Ave Luz, página 176. Mensagem à verdade, né? Então a verdade, na sua expressão maior, é Deus, né? Alguma pergunta? Tá tudo certo? Agradeço a todos. O assunto era curto hoje, viu? Obrigado pela oportunidade. Que Deus, a inteligência suprema e amorosa do universo, nos abençoe e ampare nos nossos propósitos evolutivos na senda do infinito. Então a mensagem hoje do livro era muito curta. Aí eu tentei dar uma explicação dentro do meu conhecimento, né? O que é Deus. Tudo certo? Alguém quer falar alguma coisa? Difícil até comentar, né? Não é, então. Tem alguma música que fala da gota d'água, aquela mensagem que você pôs? É? Fala, buscar uma felicidade. Aí ele fala
como se fosse uma gota d'água, descobrindo que é o mar azul. É o que Jesus falava, né? Que a gente, dentro de nós, tem todo o potencial de Deus dentro de nós. Todo o bem, toda a sabedoria, né? A pessoa escolhe cobrir aquela sementinha de Deus com a casca das coisas erradas. Mas a gotinha d'água ali de luz que é Deus para mim. Sai lá. Se tiver posto em mais de gotinha, sai do fundo. E precisa ligar a musiquinha. Botão azul. Botão azul. Ah, peraí. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixando-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura,
Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santidade, a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Passemos agora ao passe coletivo e fluidificação das águas. E assim, vamos nos preparar para receber as bênçãos do alto, relaxando, tranquilizando-nos, abrindo nossos corações, emitindo amor uns para os outros e desejando que todos recebam essas bênçãos. Vamos nos ligar de todo o coração às equipes espirituais aqui presentes, em especial com o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros, pedindo-lhes, em nome de Jesus, que atendam a cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde, envolvendo tudo e todos, nos deixando calmos e receptivos ao tratamento. Vamos recebendo uma energia rosa, atuando sobre nossos sentimentos, tornando-nos mais amorosos e brandos, levando-nos ao perdão e ao entendimento mútuo. Vamos recebendo uma energia amarela, ajudando na ligação com o nosso protetor individual, atuando sobre nossas mentes, fortalecendo pensamentos mais otimistas, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo uma luz azul, bem ligados a Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz, transmitindo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Vamos recebendo a luz branca do Cristo, que envolve a todos nós, fortalecendo nossa fé e nosso amor. Passemos a fluidificação das águas, projetando vibrações amorosas e pedindo o auxílio da equipe espiritual para que encaminhe fluidos curadores, ajudando-nos material e espiritualmente. Permanecemos em silêncio para que os mentores terminem o tratamento. Agradecemos a Jesus, aos mentores e passemos à prece de encerramento. E assim, encerrando as nossas atividades de hoje, agradecemos a Deus, nosso Pai, fonte amorosa do universo. Agradecemos a Jesus, o nosso Divino Mestre. Agradecemos a nossa mentora, a mentora do Obreiros do Bem, Irmã Cidufo, e a todas as equipes espirituais aqui presentes. E vamos fazer as nossas vibrações finais. Vibremos pelo bem universal, por tudo que nele existe, pelo nosso planeta Terra, envolvendo em muita luz. E pedimos a Deus, nosso Pai, que coloquem no coração de cada um uma semente de luz,
E essa semente vai germinar em sentimentos de paz, de amor, de esperança, de fraternidade. Onde haja guerra, pedimos que chegue a paz. Vibremos por todos aqueles que sofrem em qualquer lugar. Aqueles irmãos que estão nos hospitais, nos manicômios, nos orfanatos, nos seus leitos de dores. Vibremos pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, pelas estradas. Vibremos pelos nossos familiares, principalmente por aqueles que passam por problemas de saúde ou de relacionamento. Vibremos pelo nosso lar, cada um imagine a sua casa, o seu lar, a luz branca do Cristo lá dentro irradiando luz para todos os cômodos. E o nosso lar vai ficando iluminado, protegido, amparado, cheio de luz, cheio de paz, cheio de esperança, e vai envolvendo os nossos familiares se ali estiverem. Vibremos também pelo nosso local de trabalho. Cada um imagine o seu local de trabalho e a luz branca do Cristo lá dentro irradiando luz para todos os cômodos. E o nosso local de trabalho vai ficando iluminado, protegido, amparado, cheio de luz, cheio de paz, cheio de esperança. E vamos doar as nossas melhores vibrações ao plano espiritual aqui presente. E essas vibrações possam ser utilizadas onde houver maior necessidade. E assim, encerrando as nossas atividades, agradecidos, amparados, sintonizados com Deus, pedimos permissão para encerrar com a oração que Jesus, o nosso Divino Mestre, nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.